Gente, essa é a segunda demonstração da palestra Web Services. Já deve estar naquele segundo, algum tempo depois, deve ser 2 horas depois. E a gente tem, eu vou mostrar como montar um programa dentro do Android que acessa alguns Web Services externos e ver que isso não é assim tão complicado. Eu acabei percebendo depois que a imagem dos livros lá na palestra ficou meio ao contrário, eu esqueci de inverter a câmera, então vocês vão ter que descobrir o título do livro ali, talvez por um espelhinho. Bom, eu vou buscar aqui uma API, por exemplo, uma API para preço de dólar. Então, Price Dollar API já está aqui. E o Price Dollar API tem uma série de APIs disponíveis. E vocês podem buscar API, eu não coloquei REST em particular ali, mas porque eu sei que essa seria uma API de REST. Mas vocês podem buscar um monte de outros APIs REST baseados em serviços do Facebook, serviços do Twitter. Cada uma delas tem suas regras, vocês podem buscar essa à vontade. Essa daqui é, por exemplo, uma API que traz o preço de Bitcoin nas diversas moedas. Então veja aqui que ela traz uma array de objetos em JSON. E para cada tipo de moeda, então US dólar, Brasil real aqui e assim por diante, deve ter euro aqui também, euro está aqui, ele traz informações sobre, por exemplo, qual que é o valor agora em blockchain, qual que é o símbolo que você tem, a unidade, coisas do gênero. Tem um exemplo aqui de como é que é a chamada de API. Você pode buscar também a API do Twitter, Twitter REST API, e tem um reference index aqui. A API do Twitter na realidade é uma API grande, famosa e que tem uma série de informações aqui importantes, porque o Twitter quer que você faça aplicações baseadas na API dele. Principalmente porque cada vez que você mexe com a API dele, você vai estar movimentando o serviço, você vai estar visualizando alguma coisa, apontando para a API. E a API do Twitter é uma API já um pouco mais complexa, porque você passa por outras experiências, que é fazer uma autorização, por exemplo, e obter autorização, caso você queira, buscar informações, buscar um post em particular. Apesar de ter um conjunto grande de funções aqui, não se assustem, é só uma API REST, basta você passar a informação que ela vai acabar chegando lá. E a gente já viu aquela API que é da ViaSAP, se não me engano, deixa eu pegar o nome exatamente aqui em particular, isso que é a viasap.com.br. E a ViaSAP traz a API em REST, aqui ela está falando só que vai deixar de atender alguns navegadores antigos, que é o que a gente tinha visto naquelas aulas anteriores. E tem um exemplo aqui da pesquisa, que se nós clicarmos aqui, ela já abre do lado, e mostra pra gente, eu vou pedir o raw data, ele mostra pra gente o JSON de resposta que ele possui, e mostra como que ele faz a aquisição, que na realidade ele faz a aquisição passando o CEP aqui. Se eu copiar essa mesma requisição e alterar para o CEP que é da universidade, por exemplo, o CEP da universidade é o 80.230.901, ele me mostra aqui, a Avenida 7 de Setembro, centro, 3165, a universidade tem um CEP só dela. Deixa eu pegar em dados raw. A universidade tem um CEP só dela para tratar dessa informação. Daí eu posso pesquisar basicamente qualquer CEP que eu queira, com a localidade que eu acho adequado. Então essa é uma boa chamada que a gente pode utilizar, por exemplo, para testar os nossos serviços. E, bom, como é que a gente vai fazer isso dentro do Android? E por que eu falo que isso é tão fácil? Que basicamente não é tão complicado, né? Vamos criar um novo projeto aqui, File, New Project. Uma Empty Activity está mais do que bom. Next. My Application. Vou colocar EX WS1. EX WS1. O nome não vai ficar bonito ali na tela, mas enfim. Finish. Ele vai criar o projeto pra gente. E ok, o Gradle vai rodar um pouquinho e eu tenho minha main activity aqui, o código dela. A gente vai ter que trabalhar em cima desse código. Tem mais algumas coisas que são interessantes que a gente faça, como por exemplo, a gente vai ter que colocar uma permissão, a gente vai ter que buscar depois isso lá dentro
os manifestos que estão em cima. Então tem que mexer um pouquinho no nosso Activity Main também. O Activity Main tem um text view aqui, vou sumir com esse negócio. Eu vou colocar um botão no lugar, então um button. Um button convencional, eu vou ligar o button aqui em cima. Aqui, aqui. E esse button vai ter um text buscar dados. Basicamente isso. Depois eu vou colocar o método que ele vai ter. Na realidade eu me precipitei aqui, eu já devia ter colocado outro text. Eu não gosto tanto assim desse constraint layout, mas eu vou colocar um text view aqui embaixo. E vamos ligar o text view no button. E aqui embaixo. E para os lados também. Opa! E essa interface aqui é a explicação de por que nós temos que ter designers nas nossas equipes, né? Isso é um ponto bem interessante. Eu vou colocar aqui só a palavra resultado. E acho que o Time Wrap Content Bind eu vou colocar ele para Match Constraint. Vai ficar mais larguinho aqui, vai ficar inteiro. Bom, esse text view aqui eu vou chamar de text resultado. E agora a gente pode ir lá na main activity para colocar isso para rodar. Então aqui eu vou ter um private text view text resultado, e aqui no meu onCreate eu já aproveito e já busco isso daqui. Então o text resultado vai ser igual a find view by id r.id.text resultado. Ok, já tenho esses dados aqui colocados. Agora a ideia é que eu possa fazer a minha busca, né? A busca vai ser acionada basicamente por um public void ação busca, que recebe uma view v, e aqui eu vou fazer o acionamento da busca. Eu vou ligar esse método aqui, a bem de verdade, ao meu botão lá. Se eu voltar aqui para Activity Main, no botão, cadê o text, ID, onClick. No onClick, vamos achar aqui minha ação busca, que eu acabei de codificar, então tá lá, perfeito, o botão já está ligado a isso. Mas lembrando já a aula que a gente fez sobre o Async Task, eu não posso colocar toda a minha busca para o web service aqui direto. Não posso fazer isso porque ele tem que ser feito numa Async Task. Ou em uma outra thread, que seja. Mas como eu vou ter que provavelmente retornar o resultado, a gente viu vendo ali pela interface, né? Retornar o resultado naquela text view, eu vou ter que interagir com a thread principal, vou ter que interagir com a thread de controle, com a thread de interface usuário, a UI thread. Então, a melhor solução para fazer isso é usar uma Async Task. E uma Async Task é uma classe que eu posso definir aqui dentro mesmo. Eu poderia definir até um pouco fora, mas eu vou fazer uma coisa bem simples aqui. Vou criar uma class interna chamada busca, e essa classe, vou dar um extends do Async Task. E o Async Task ele vai exigir aqueles parâmetros, serão generics, vocês estão lembrados, né? Ele vai exigir alguns parâmetros para mim, e os parâmetros são basicamente o parâmetro que eu recebo, o parâmetro que eu interajo com a interface. Lembra que ele tem aquele método que fica fazendo update contínuo, caso você queira colocar isso na interface ou coisa assim. E tem o método, e tem a classe que são os resultados. Então, o parâmetro que eu vou passar para ela vai ser uma string, posso deixar isso como string,
Eu não vou atualizar a interface no meio aqui, a gente pode deixar isso para fazer de uma forma mais sofisticada, você já tem isso no outro exercício, então você pode pegar de lá. E vou colocar um void aqui, e tem que ser a classe void, tem que ser o class, porque ele precisa tem que ser a wrapper class, a classe wrapper, porque ele precisa de uma classe aqui, não só de um tipo primitivo. Você lembra das wrapper class? Aquela classe que tem o tipo primitivo int e a wrapper class integer, em maiúsculo. Tem o tipo primitivo float, com F minúsculo, e a classe float, com F maiúsculo. A gente chama de classe wrapper, porque é uma classe que envolve um tipo primitivo. Então eu posso pegar um int pequenininho e colocar ele dentro de uma classe integer, uma instância de uma classe integer. Mesma coisa com void, que é uma classe para dizer que não tem resultado nenhum. E meu resultado vai ter que ser uma string também. Então agora eu já coloquei os 3 parâmetros que eu preciso. Ele está reclamando ainda porque a async task me obriga que eu implemente alguns métodos. Então se eu clicar aqui, a async task é uma classe abstrata, né? Então ou eu implemento os métodos abstratos dela, ou eu declaro a minha classe busca como uma classe abstrata. Eu não preciso fazer isso, eu quero implementar os métodos mesmo, porque são os métodos que eu vou utilizar. E o único método abstrato lá que ele obriga a implementar realmente é o método doInBackground. Vocês lembram, ele tem um pre-execute, um post-execute, um update interface, tem aquelas coisas todas, mas o que eu quero em particular é o único método obrigatório mesmo é o doInBackground. Independente disso, eu vou implementar aqui o método pre-execute. Então aqui eu tenho acho que o auto-insert é mais fácil. Auto-insert, override methods, e eu vou colocar o onPreExecute aqui. E depois do doInBackground eu vou também dar o auto-insert. O auto-insert funciona igual que tem no NetBeans, né? Override methods e o onPauseExecute. OnProgressUpdate eu não vou fazer isso. Nem onCancel ou nenhum deles. Então, onPauseExecute. Na verdade, eu nem precisava do onPreExecute, não tem acho que nada para fazer em particular no onPreExecute. No doInBackground, eu vou considerar que eu recebi uma string dos parâmetros. Lembrando que na realidade, para me chamar essa minha classe, eu tenho que chamar um execute. Eu crio uma nova instância da classe e chamo o método execute, que então chama os métodos todos da async task, do onPreExecute, do doInBackground e o resto. É aquele design pattern de inversion of control. E mais ou menos como a própria classe thread, né? Você não chama o public void run, você chama o start, que daí vai chamar o run. É o mesmo processo aqui. Então, só para deixar isso já pronto aqui no publicação busca, eu vou criar um busca igual a new busca e deixa alguma coisa pronta para mim, e eu tenho busca.execute, e o execute vai receber uma string com o parâmetro, porque foi o que eu disse aqui, o parâmetro para ele é uma string, então eu posso passar um parâmetro aqui dentro. Essa string vai ser uma URL de busca, e aí eu vou usar aquela URL que nós definimos lá pro SAP. Então string URL busca vai ser igual a, deixa eu pegar lá a URL, vou pegar exatamente essa daqui que é da universidade. Ctrl C, minimizar aqui, e vou passar essa URL como URL para mim. A URL tem que ser passada inclusive com HTTP, com todo o resto, porque na realidade eu preciso disso para que a classe URL depois, que a gente viu lá na apresentação, entenda que é um protocolo HTTP e que possa fazer alguma coisa. Então aqui o URL busca, e agora está pronto. Essa parte aqui ele já vai se incumbir de chamar o método, e a partir disso a ação busca perde o controle, porque na verdade quem vai executar alguma coisa são o pre-execute, doInBackground, o post-execute, update progress e todo o resto. No nosso caso aqui nós temos o pre-execute não vai ser usado, e o doInBackground vai receber esse parâmetro. Então aqui ele recebe um monte de strings, isso que as reticências dizem, é basicamente uma array de strings, e aí eu posso criar aqui o string, eu vou chamar também de URL string, que vai ser igual ao strings,
que é array índice 0, que é o primeiro parâmetro que eu passei. Eu podia passar aqui no execute quando se eu quisesse, e aqui no doing background eu recebo isso para essa array, então acaba ficando simples em termos disso. O primeiro ponto interessante aqui é que eu tenho que criar uma instância da classe URL. Então, URL, você tem o URL e o URI, né? É bom lembrar que é uma URL que vai funcionar para cá. Então, vou chamar de URL igual a new URL com a string que eu preciso. Então, URL string. Aqui eu criei essa URL e ele precisa dessa... Deixa eu subir um pouquinho aqui. Ele precisa desse padrão, porque ele tem que entender isso aqui como uma URL. Dizendo que é uma URL, ele vai procurar entender qual é o protocolo que você passou, que no caso aqui é o HTTP. Ele precisa dessa informação. Só tem um pequeno porém aqui, que eu tenho uma exception. Então, tem uma exception chamada JavaNet Malformed URL Exception, que é quando você não passa uma URL válida ali, né? Se fosse o usuário digitando alguma coisa, podia passar alguma coisa bem diferente, que não fosse uma URL que fosse entendida como válida. Então eu vou dar um surround with try-catch. E era bem evidente que ia ter questões de try-catch aqui, porque o primeiro tipo de exception é provavelmente se eu tenha uma URL mal formada, mas é bem claro que eu vou ter uma IO exception já, porque eu preciso fazer conexão em rede. E isso vai acabar tendo a possibilidade de uma IO exception. Aliás, a hora que você começa a entrar em rede, as possibilidades da exception começam a ficar cada vez mais frequentes aqui dentro. Para que ele possa entender o resultado dessa URL, se ele for lembrar lá do que está na transparência, eu tenho a classe HTTP URL connection do java.net. Tem o HTTP S URL connection também, no nosso caso só uma HTTP. Eu vou chamar de connection, eu vou usar isso aqui do URL.openConnection. A única questão é que tem um igual aqui, né? Igual a. A única questão é que o OpenConnection, ele retorna, ele está dizendo isso para mim, ele retorna, ele tem a IO exception aqui, mas ele retorna para mim uma classe connection, e eu não quero uma classe connection. Eu vou fazer um typecast aqui. Como é um HTTP, ele vai retornar para mim um HTTP URL connection, mas é bom que eu faça typecast para isso ficar adequado ali dentro. Outro ponto que ele disse é que, assim que eu abrir a conexão, assim que eu tentar fazer qualquer coisa em rede, eu posso começar a ter exceções da IO. Então, vamos colocar uma cláusula catch para o Java IO exception. Aí o meu try catch fica nesse padrão aqui. Tento buscar ou a malformed exception ou a IO exception. E eu trato todas as exceções da IO de um mesmo jeito. Eu posso também tentar usar as heranças da IO exception para tratar de forma mais precisa, mas nem vai chegar a ser bem o que interessa. O ponto interessante da classe connection é que dela, a partir da classe connection, acabou a minha programação, digamos assim, em rede, porque agora eu tenho um string na mão. Eu posso dar um get input stream, que me retorna input stream. Isso na base da parte de arquivos em Java, aí passa a ficar muito fácil. O input stream é um fluxo de dados que eu busco e acesso ele, leio byte a byte, leio char a char, linha a linha, posso fazer uma série de coisas. Isso é um ponto interessante das linguagens de alto nível, de linguagem unitária de objeto, né? Eu tenho um input stream que serve para tanto ler arquivo, quanto ler de uma conexão de rede, quanto uma conexão Bluetooth, quanto uma fila que vem por IoT. Tanto faz. É o mesmo input stream. Daí passa a ser muito fácil. O getInputStream retorna uma instância da classe InputStream. Como vocês lembram, a classe InputStream tem um método read, que lê um byte. E tem mais alguns reads que dão auxílio a isso, mas o read é o principal. O HTTP é um protocolo que trabalha com texto. Então ele vai gravar para mim um arquivo, literalmente um arquivo tipo texto. Ele pega a página e grava lá pela conexão. Para mim trabalhar com isso, com um arquivo tipo texto, é legal usar o BufferedReader, que é a classe adequada para ler linha a linha aqui dentro. Então, vou chamar ele de Reader. O problema é que o BufferedReader ele não é compatível com o InputStream. Então, aqui seria um new
buffered reader. Só que o buffered reader ele não é compatível com um input stream. Na realidade, eu tenho que converter esse stream por um stream de chars. O input stream é um stream de bytes, o input stream trabalha só com bytes, mas eu tenho que fazer com que ele funcione com chars, mas eu tenho a classe input stream reader, vou criar uma new input stream, já está me sugerindo aqui, input stream reader, onde eu coloco a classe connection como parâmetro. Vamos tentar entender exatamente o que foi que eu fiz aqui. A primeira coisa que eu fiz foi, eu busquei um input stream a partir da minha connection. Connection é minha conexão de rede, que eu já baseei ela no protocolo HTTP. Então é um HTTP URL connection, uma conexão baseada numa URL com HTTP, e esse método Open Connection encapsulou tudo que eu tinha que fazer. Então, desde a conexão lá do TCP, desde o handshake já com um nível mais alto em cima do HTTP, está tudo encapsulado e resolvido ali dentro. É a vantagem da programação orientada a objeto. Se encapsula tudo isso lá dentro. Então, eu recebo só um input stream aqui dentro. Com o input stream eu não posso fazer muita coisa, eu posso fazer byte a byte. Então, o que eu faço é circundar o input stream por um input stream reader, que converte o input stream em um reader, que lê char por char. Não byte a byte, mas sim char por char. E, finalmente, eu coloco meu reader dentro de um buffered reader, que ele bufferiza o reader, ele vai lendo um monte de chars, até esperar, por exemplo, um enter. E aí eu consigo trabalhar com isso de uma forma mais simplista. Quer dizer, bufferizar um monte de chars até chegar um enter, basicamente eu vou ler linha por linha, que acaba sendo mais simples. E essa é a parte divertida. Agora, com esse reader, eu posso começar a ler linha por linha de forma direta. Então, eu queria aqui uma string linha, princípio igual a nada. Opa! E depois eu posso fazer com que a linha receba o reader.readline, que é o método que lê uma linha. E while a linha for diferente de null, ele vai retornar null quando acabar o stream, eu vou fazer alguma coisa com a linha aqui, vou armazenar ela no buffer interno meu, e devo ler novamente, linha igual a reader.readline. Dá para compactar tudo isso dentro de um while, uma expressão só, mas ele acaba ficando razoável desse jeito também. O que ele vai fazer aqui com a linha é que eu vou ter que guardar isso num espaço de armazenamento maior. E eu tenho um objeto já dentro de Java que serve para isso, que é o string buffer. O string buffer basicamente é um buffer de strings. Você pode colocar quantos strings você quiser ali dentro. E você vai fazendo isso com o método append, não com o método mais, que seria o que a gente faria com linhas em geral, o que pode acabar causando um problema para ficar sempre recriando strings. Tem aquele pool de strings que funciona dentro da memória, você deve lembrar disso lá da parte de Java básico. Mas eu vou criar um buffer aqui, igual a new string buffer. E dentro do meu while eu só vou appendar para esse buffer. Então buffer.append a linha. Na realidade eu vou appendar a linha mais um /n, porque tem uma coisa interessante que a linha dentro do JSON, se a gente for lembrar daquele JSON que está aqui no navegador, ele tem um enterzinho, né? Ele é mais ou menos bem formatado, bem comportadinho. Só que quando você faz o readline lê até o enter menos o enter, ele não retorna o enter. Então, se eu quiser ter isso um pouquinho mais com o enter de novo, eu tenho que colocar o /n ali. E depois, para processar em JSON, bem na verdade, isso não vai ter quase nenhuma diferença, então não chega a ter problema. E daí, finalmente, eu fecho meu reader.close. Na realidade, eu nem precisava disso, porque um ponto interessante é que o socket lá do lado do servidor HTTP, ele envia informação e corta você já no instante. Estou dando um close aqui porque é simpático, pode ajudar a criar deixar isso um pouquinho mais simples. E finalmente posso dar um return em cima desse resultado. Eu posso colocar um return aqui, que é o return
do buffer. Eu tenho que retornar ele no formato string, e bem lembrando lá da java.lang.object, que tem um toString, em Java tudo vira string. Então basta eu dar um toString aqui e eu retorno ele com uma string. E agora eu já fiz o meu doing background, e bem, na verdade, toda a parte de rede que significava aqui já foi feita, ele já consegue rodar de forma adequada. A única coisa que eu tenho que fazer agora é que o doing background roda em background, mas ele, agora que ele terminou o serviço, ele não interfere com a UI-thread. Quem interfere com a UI-thread é o onPause-execute. Então, no onPause-execute, ele recebe como parâmetro o resultado do doing background, e o que eu tenho que fazer agora é colocar isso lá dentro do meu texto de resultado. O texto de resultado, deixa eu ver o nome que eu dei para ele ali, text resultado. Então eu tenho acesso a ele aqui, text resultado, ponto set text, o S, que é o que eu recebi com o parâmetro. O pause execute recebe esse resultado aqui, esse return que eu fiz aqui no doing background, vai acabar nessa string S aqui, que é o parâmetro do pause execute. E finalmente eu tenho isso colocado dentro do meu text view que está disponível na interface. No fundo é simples, só crio minha sync task, dentro do background eu faço a conexão usando o URL e obtendo uma HTTP URL connection, aí eu busco um input stream e faço o que eu bem quiser com ele. Eu leio um caractere, se for alguma coisa que não seja caractere, for uma imagem, por exemplo, eu leio, bufferizo tudo e guardo dentro de um arquivo de imagem, crio um objeto de imagem, o que bem entender. Tem um ponto aqui, que é o fato de que eu sou obrigado a colocar uma permissão aqui no manifesto. Então aqui no manifest eu tenho aqui o use permission, e a permission que eu quero colocar é a permission internet, que é essa daqui, Android permission internet. Deixa eu fechar aqui, e agora o meu código essa permissão que vai ser suficiente para que ele rode dentro do meu emulador. Como eu comentei, depois vocês colocam me mandam uma mensagem sobre isso. Se eu tiver um Android um pouco mais novo, eu sou obrigado a fazer permissão para Activity, que é aquela que aparece quando você vai entrar naquela página, naquela atividade em primeiro lugar, pela primeira vez. Ele te mostra ali claramente, olha, essa aplicação vai precisar do acesso à internet, ou vai precisar de acesso à mídia, para que o usuário não faça só a permissão lá quando ele instala, que acreditar que o usuário vai ler todas as permissões, ponderar a respeito, ver se vale a pena ou não, se é seguro ou não, ele vai dar ok e instalar. Então pelo menos é uma chance a mais do usuário saber, ok, isso vai acontecer, o que você pode fazer, né? Tem minha main activity aqui, então vamos rodar isso e ver se funciona. Está executando aqui, está o meu emulador, que está com outro programa aqui inclusive, né? É o programa lá do adapter, que foi que a gente fez na última aula. Eu acho que eu não desliguei a máquina então. Dando building, ele vai tentar executar. E está aqui, buscar dados, está aqui o resultado, e quando eu clico no buscar dados, ele busca lá e não traz nada? Será que eu errei alguma coisa? Vamos ver o que aconteceu no logcat. Java UI exception, clear text HTTP traffic to VSAP not permitted. Ele não permite clear text. Por que ele deu essa exceção? Acho que porque eu usei o HTTP. Mas eu copiei a query correta lá. Deixa eu tentar copiar novamente a query para ele usar uma query mais simples. VSAP aqui. Copiar link. Deixa eu tentar de novo aqui.
eu ver o que ele traz aqui para mim. HTTP via SAP, mais ou menos isso. Mas ele está reclamando, então vamos colocar um HTTPS aqui. É o máximo que vai acontecer. E vamos rodar de novo. Carregou aqui. A bateria do laptop está indo embora. Vamos buscar dados. E agora ele carregou. Então ele pode ver que ele trouxe aqui o logradouro, a vinha de 7 de setembro, que é a mesma coisa que a gente tinha visto lá, e trouxe baseado nas informações que a gente buscou. Aqui basicamente com o HTTP URL Connection, a gente conseguiu trazer a informação, e ele busca até que de forma bastante rápida. Conseguiu buscar lá. O único detalhe ali, acho que a URL só pedia o HTTPS, mas não copiava com essa ali, desse um pequeno defeito na própria página. Tudo bem? Eu gostei que vocês testassem esse código, por isso que está lá 2 horas depois. Testassem esse código, executassem na máquina de vocês. Vocês podem ir e voltar no vídeo à vontade para buscar o texto do código, mas depois eu passo o código para vocês também, o código finalizado, mas por hora vocês podem buscar aquilo pelo próprio aplicativo. Tudo bem? Obrigado. Testem isso primeiro e depois a gente volta a conversar lá na sequência da apresentação. Vocês perceberam que a nossa saída aqui está uma saída assim, eu estou colocando o JSON inteiro aqui. É bem evidente que isso não é exatamente o que a gente quer. Por isso que a gente vai ter mais alguma coisa sobre parseamento de JSON e outras informações. Até daqui a pouco. Tchau, tchau.